Então vamos orar, peço que você me acompanhe nessa oração e peça a bênção de Deus, sua graça, para que esteja conosco nesse momento, certo? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te engrandecer o nome, queremos te louvar pela tua boa mão, que sempre nos sustenta, que sempre tem nos livrado, Pai, e nos dado proteção. Muito obrigado porque, mesmo em meio a dificuldades que temos vivido, nesse momento, nesse período em que o mundo todo passa por essas limitações, o Senhor continua sendo Deus e soberano sobre todas as coisas. Que isso mova o nosso coração, a esperança e a confiança acima de tudo. Te pedimos para que o Senhor nos ajude, clamamos para que a tua graça seja conosco, nos dando entendimento, ó Deus, para extrair, ó Deus, da tua palavra as verdades que tu queres que nós saibamos e coloquemos em prática a partir de hoje. Por favor, Senhor, nos adverte, nos exorta através da tua palavra, mas também nos ensina, nos instrui, nos educa. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos e te agradecemos todas as coisas. Amém. Então, vamos lá, né? O pessoal já está mais entrando aí, 17 pessoas ao vivo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo no livro de Jó. Essa noite, eu vou confessar a vocês que é a mensagem mais desafiadora para mim dessa série de sermões. É o texto talvez um pouco mais difícil, mais complicado, mas ao mesmo tempo foi a mensagem que mais, quando eu estava estudando, quando eu estava lendo, mais impactou o meu coração. E hoje a gente vai dar início a uma nova fala, um novo discurso aqui nessa história, alguém que aparece meio que do nada, mas que já estava ali, ouvindo tudo que Jó estava falando, ouvindo tudo que os seus amigos também estavam falando, mas que aparece de surpresa aqui. E só ouvimos falar nele depois de 31 capítulos, né? Agora a gente vai entrar no capítulo 32. A gente já viu nos primeiros 2 capítulos como Jó ele foi atingido ali por sofrimentos inigualáveis, né? Sofrimento na sua família, sofrimento em relação à sua própria saúde, e acabou que a sua riqueza e tudo que ele tinha de mais precioso se esvaiu assim nas suas mãos em um momento apenas, né? Ele foi recebendo as notícias uma atrás da outra, e nós vimos que Satanás investiu na vida de Jó para fazer isso, mas tudo limitado ao poder de Deus. Satanás estava completamente limitado ao senhorio do Senhor, à soberania do nosso Deus, porque Deus, ele controla e governa todas as coisas, inclusive Satanás. A gente viu isso. Satanás, ele é uma criatura de Deus, ele não é o rei do inferno, ele não é o Deus do mal, mas ele é uma criatura de Deus e o seu poder está limitado ao Senhor. E nós vimos como Deus permitiu Satanás tentar provar o seu ponto de que Jó não tinha uma devoção sincera a Deus, de que Jó só era devoto, temente a Deus, íntegro, justo, reto, e se desviava do mal, porque Deus o cercava com proteção, porque Deus o abençoava, porque Deus abençoava a sua família e fazia de Jó o homem mais rico do Oriente. Esse era o ponto de Satanás, que a gente viu que tinha desdobramentos, né? Que na realidade Satanás estava tentando acusar em primeiro lugar a Deus, tentando diminuir a grandeza de Deus, diminuir a glória de Deus, depreciando a pessoa de Deus, ao ponto de dizer que alguém só pode se interessar em ser um crente fiel, em temer a Deus, em ter um relacionamento com Deus por causa daquilo que Deus pode lhe dar. Ou seja, ele está dizendo que Deus não é tão relevante assim, mas as coisas que Deus dá, aquilo que Deus faz com as pessoas é que atraem elas. Ou seja, as pessoas só podem ter um relacionamento interesseiro com Deus, com base nisso. Então a gente viu que Satanás estava, na verdade, cutucando a Deus, acusando a Deus mais do que acusando em si a Jó. E ele passou por esses 2 testes e ele continuou firme, ele continuou crendo em Deus diante daquele sofrimento todo, louvando a Deus, reconhecendo que Deus estava no controle daquilo, que Deus tinha a sua mão naquilo. Só que depois dele passar pelos 2 testes, a gente viu no sermão passado que Jó continuou sofrendo. O sofrimento de Jó se prolongou aí por meses e meses. E nós vimos que o sofrimento foi piorando, foi se intensificando. Não somente aqueles tumores, que já era algo muito ruim, mas Jó
começou a ter falta de apetite, insônia, começou a emagrecer profundamente, começou a ter problemas psicológicos, emocionais, certamente, e começou a sofrer demasiadamente com insônia e outro tipo de coisa, outro, outro tipo de sintomas. E a gente viu que tudo isso se prolongou durante meses na vida de Jó. Não sabemos o quanto, mas se prolongou. E aí a pergunta que ficou foi essa. Mas se Jó já tinha passado por aqueles 2 testes, ele foi aprovado, ele permaneceu fiel, mostrando a todo o exército do céu e calando a boca de Satanás, mostrando e humilhando, né? Deus humilhou Satanás ali diante de todo o céu, mostrando que, na realidade, aquilo que Jó se apoiava não era as bênçãos, mas era o próprio Deus. Jó se apoiava no próprio Deus, Jó confiava no próprio Deus, e ele tinha Deus como seu tesouro maior da sua vida. Ele tinha Deus como aquilo de mais precioso em seu coração. E as outras coisas não eram muletas que faziam ele se apoiar, ao ponto de que, quando foram tiradas, ele não amaldiçoou a Deus, mas ele bendisse o nome do Senhor. Se Jó já foi aprovado nisso, por que continuar sofrendo? E a gente viu que esse tempo de sofrimento está ligado com aquilo que Deus quer nos ensinar. À medida que nós continuamos sofrendo, significa que Deus ainda quer nos ensinar alguma coisa, e Ele ainda queria ensinar alguma coisa na vida de Jó. E a gente vai ver um pouquinho do que é que Deus está ensinando para Jó hoje, nessa mensagem de hoje, certo? Então a gente viu os discursos, a conversa que ele teve com seus amigos, que chegaram até bem, né, consolando a Jó ali no silêncio, chorando junto com ele, mas quando começaram a abrir sua boca, foi, assim, algo horroroso, destruíram ainda mais Jó, que já estava sofrendo, é como se estivessem empurrando ele ali, ladeira abaixo, o cara que está cambaleando, eles dessem o último golpe ali, o golpe fatal, né? Jó foi zombado, Jó realmente foi ali difamado, né, caluniado, eles inventaram mentiras em relação a Jó para sustentar a teologia deles, que é o quê? A resposta que eles tinham para dar, a teologia deles era simplesmente essa: o justo prospera e o ímpio sofre. Se você está sofrendo, Jó, é porque você, na realidade, é um ímpio. É porque você pecou contra Deus, é porque você está com algum pecado escondido aí que você precisa revelar. E é baseado nisso que você está sofrendo esse castigo de Deus. Então, a resposta deles era essa, preto no branco, simplista demais. E Jó se defendendo, Jó sempre tentando argumentar em favor da sua inocência, e nisso ele não estava errado. Mas a gente vê que em alguns momentos Jó exagera um pouco, Jó questiona a Deus um pouco mais exageradamente, como se ele estivesse se superestimando a ele mesmo e superestimando um pouco a pessoa de Deus. Ele vai questionar, ele vai pedir a Deus explicações em alguns momentos. Só que a gente vê que o ponto alto de Jó, à medida que os amigos vão falando contra ele, é o momento lá no capítulo 19, que ele fala algo maravilhoso, algo lindo. Ele diz que tinha confiança de que o Redentor dele vivia. E ele sabia que mesmo que ele morresse, ele não morreria, porque ele estaria diante de Deus. Aqui um prenúncio aqui de uma confiança, de uma esperança, mesmo no Antigo Testamento, mesmo antes da lei de Moisés e de muitas outras coisas, da ressurreição. Jó já tinha confiança disso, de que o Redentor dele vivia, que mesmo que ele morresse, ele também estaria um dia diante do seu Deus, do seu Redentor. E essa confiança foi o ponto alto aqui do momento de Jó. Só que, como eu falei, nesse período prolongado de sofrimento, Jó deu umas balançadas, e isso acontece conosco também. E hoje nós vamos ver que existe algo por trás aqui desse sofrimento prolongado de Jó. Vamos começar a entender um pouco mais isso, através desse personagem que aparece aqui, chamado Eliú, tá bom? Depois que os amigos de Jó acabam de conversar, depois que Jó se defende, ele aparece. Vamos aqui para o capítulo 32, no verso 1, e vamos entender como é que ele surge aqui, certo? Olha o que diz. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo, certo? Então a ideia aqui é que os amigos de Jó desistiram aqui de tentar contrapor Jó, né? Porque eles entenderam que Jó estava se considerando justo aos seus próprios olhos, e que era inútil eles continuarem ali tentando argumentar alguma coisa e tentando convencê-lo do contrário. Então eles param, certo? E aí surge Eliú no verso 2. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó,
e mesmo assim o tinham condenado. Então aparece essa figura misteriosa, certo? Ele surge do nada, esse personagem, e ele é um Buzita, né? Alguém da tribo de Buz, da família de Rão, certo? Alguns estudiosos vão dizer que é uma mistura aí de uma tribo antiga entre arameus e árabes, mas o fato é que ele chega ali e ele se indigna, ele vai colocar para fora a sua indignação por todo mundo que estava falando ali. Não era só contra os amigos de Jó, mas também contra Jó. E ele dá esses motivos aqui, né? Ele fica irado, primeiro, com a falsa teologia dos amigos de Jó, que estavam condenando a Jó, mesmo sem provar, mesmo sem argumentar, né, que Jó tinha pecado de fato, e essa teologia deles barata não servia de nada. E também ficou irado com Jó, porque o que dá a entender aqui é que Eliú estava sentindo que Jó estava querendo se justificar diante de Deus, né? Atraindo sobre si, se superestimando a ele mesmo diante de Deus, trazendo para ele uma inocência ali exagerada, certo? E muitas vezes Jó, inclusive, questiona Deus como se Deus fosse seu inimigo. Ele faz isso no capítulo 31. E Jó desafia a Deus que pese ele em balanças fiéis, né, que avalie a sua vida, se por acaso encontra alguma falsidade, algum pecado. E aí Jó vai citando esses vários pecados lá no capítulo 31. É como se ele estivesse desafiando a Deus a encontrar tudo isso nele, porque se encontrasse, talvez fizesse sentido todo aquele sofrimento. Então a ideia é que parece que Jó também tem um certo entendimento dessa justiça retributiva, né? De que Deus retribui o mal. E aí está desafiando Deus a achar o mal nele. Mas Jó não era como seus amigos, que achavam que essa era a única opção. Olha, a única opção é essa: você está em pecado e o perverso sofre e o justo prospera, então essa é a resposta. Jó não era assim. Jó entendia que isso podia acontecer, mas não só isso. Porque ele sabia e ele reconhecia que muitos justos sofriam e muitos perversos também poderiam prosperar, certo? E muitas vezes Jó, ao longo desse percurso todo de discurso com seus amigos, ele acusa Deus, às vezes até de se considerar um inimigo dele, de se fazer um inimigo dele, certo? Ele até chega a cogitar que Deus está o castigando por causa de algum pecado que ele cometeu na sua mocidade, né? É o caso lá do capítulo 13, verso 26. Jó fala algo desse tipo, certo? Então, em parte, Jó acreditava nessa justiça retributiva, que Deus castiga ou abençoa segundo o seu proceder de alguém. Se essa pessoa comete um pecado, Deus castiga. Se essa pessoa é justa, Deus faz prosperar, certo? Mas não como seus amigos, que só tinham isso como a única opção, certo? Jó olha em volta, ele vê a realidade, vê que o perverso pode prosperar e vê que o justo pode sofrer, certo? E como a gente viu, né, ele declarou lá no capítulo 19 a sua confiança no Deus vivo. Então acaba que é um pouco confuso aquilo que Jó está passando, né? E em alguns momentos ele tem seus altos e em alguns momentos ele tem seus baixos. E é por isso que Eliú, ele se indigna, porque nesses momentos de baixa que Jó tem, ele chega a desafiar Deus, que lhe deu uma resposta, ele cobra a Deus uma resposta, uma justificativa de tudo aquilo que ele está sofrendo. Ele cobra a Deus que o pese, que o mostre quais são os critérios que ele está avaliando a ele mesmo para poder estar passando por aquela situação. E é por isso que Eliú acha que Jó exagera. E é por isso que Eliú também critica Jó. Ele vai criticar tanto Jó, quanto vai criticar os seus amigos, certo? Agora, que fique claro algo aqui. Jó, realmente, em certo sentido, ele não tinha errado, certo? Em ali buscar um certo questionamento. O questionamento dele era sincero. Porque, de fato, ele era alguém que não tinha esse pecado que justificasse aquele sofrimento. A gente viu que tudo isso foi por causa que Satanás o acusou, que Deus permitiu aquele sofrimento. E o próprio Deus já tinha reconhecido lá no capítulo 1 que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem justo, um homem reto, que buscava se desviar do mal. Então, nesse sentido, Jó realmente não errou. Mas qual foi o erro de Jó ao longo desse percurso? Quais foram as baixas de Jó? Foi justamente esse questionamento exagerado, como se ele estivesse superestimando a justiça dele e subestimando Deus, cobrando Deus alguma explicação do porquê ele estava passando aquilo, quando ele não precisa responder nada para nós. Quando Deus não nos deve explicações.
quando Deus não deve explicações daquilo que ele faz, de como ele age. É isso que deixa Eliú irado aqui com Jó, certo? Jó, ele tenta enfatizar a sua inocência de um modo exagerado, muitas vezes, certo? E Eliú chega para corrigir, tentar corrigir isso, né? Ele chega aqui para tentar falar algo diferente. Só que em alguns momentos parece que ele fala algo muito semelhante ao que os outros amigos falaram. Então, algumas pessoas vão achar que Eliú é mais do mesmo, certo? Algumas pessoas vão interpretar que Eliú, ele é só mais do que aqueles amigos de Jó já estavam falando. Ele é mais um que está acusando o Jó aqui. Ele é mais um que está difamando o Jó aqui. Mas será que é realmente isso? Será que realmente Eliú é mais do mesmo? Será que realmente Eliú é mais daquilo que os amigos de Jó estavam falando? Eu creio que não. Eu vou seguir uma linha que outros teólogos, outros estudiosos das Escrituras vão seguir, que é a linha de que Eliú vai trazer algo novo aqui. Que Eliú vai trazer uma contribuição aqui para aquela discussão todinha filosófica sobre o sofrimento. Eliú vai trazer algo novo. E ele vai argumentar isso, certo? E por que eu acho que Eliú está trazendo algo novo aqui, né? Nisso aqui, eu me apoio no que o John Piper vai falar. Algumas razões dentro desse texto vão nos mostrar que Eliú está trazendo de fato algo novo. Que razões são essas? Por exemplo, as palavras que Eliú vai trazer aqui, introduzidas no capítulo 32, elas não vêm como uma continuação daquele discurso dos amigos de Jó. Tem uma quebra aqui, certo? Não tem uma continuação. Outra coisa, Eliú, ele é dedicado a ele aqui no livro 6 capítulos inteiros para que ele possa argumentar. Algo diferente do que aconteceu com os amigos de Jó, que iam argumentando e Jó ia se defendendo, ia argumentando e Jó ia se defendendo. Eliú não, ele tem 6 capítulos inteiros aqui só para ele. Algo muito importante também é que no final do livro de Jó, a gente vai ver isso no próximo sermão, quando Deus vai falar e quando Deus vai criticar os amigos de Jó, em nenhum momento ele critica Eliú. Em nenhum momento Deus diz que Eliú estava errado, mas ele vai falar isso explicitamente em relação aos 3 amigos de Jó, que falaram coisas que eles não conheciam, certo? E outra coisa, de fato, a gente vai ver pelo conteúdo que é algo novo que Eliú vai nos trazer. Ele vai falar, ele vai apresentar que ele acredita que Jó está sofrendo, né? As razões que ele acredita do sofrimento de Jó, o que Deus estava fazendo naquele sofrimento, por meio daquele sofrimento todo prolongado de Jó, certo? Então, depois de tudo isso, a gente vai entrar mais profundamente aqui nesse texto. Vamos olhar o verso 4 e o verso 5. Diz o seguinte: Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. A ideia é que ele esperou esse tempo todo porque ele respeitava os mais velhos. Ele respeitava os amigos de Jó que eram mais velhos, e então ele esperou ali até que todos se calassem para que ele pudesse falar. Ele esperou pacientemente, ele respeitou os idosos ali, né, e as pessoas, e realmente a gente precisa fazer isso, respeitar, dar a vez àqueles que são mais velhos, mas a gente também não pode cair no erro de achar que só porque é mais velho, a sabedoria está com aquela pessoa. Né? Jó já tinha falado isso no sermão passado, a gente viu Jó falando isso. Porque os seus amigos, pelo fato de serem mais velhos, se achavam os detentores da sabedoria. E Eliú está dizendo aqui que isso não é verdade. Ele vai começar a dizer que isso aqui não é verdade. Isso é algo que deve nos ensinar. A gente precisa aprender a considerar aquilo que os mais jovens têm para nos dizer. Muitas vezes a gente liga, né, sabedoria à idade, à experiência. Muitas vezes isso é verdade. Mas acaba que se a gente sempre ligar a isso, a gente vai cair numa falácia, a gente vai cair numa verdade, numa suposta verdade, mas é uma verdade só aparente. Porque muitas vezes alguém idoso, alguém com uma idade avançada, não é alguém sábio. E é o fato aqui, justamente, dos 3 amigos de Jó, que tinham essa idade avançada, mas não eram sábios coisíssimas nenhuma. Eles estavam, na verdade, difamando e mentindo aqui a respeito de Jó e trazendo uma resposta muito simples para tudo aquilo envolvendo o sofrimento. Então, Eliú vai dizer isso aí. Olha, eu respeitei, mas agora vocês vão me ouvir.
E vocês vão perceber que a sabedoria não vem pela idade, mas ela vem por Deus. É o que ele fala aqui nos versos 6 a 10. Ele diz, ó, então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou, eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Então, Eliú, ele entra aqui no seu discurso, mostrando que a sabedoria dele, na realidade, não vem dele mesmo, vem de Deus. E é por isso que ela não está atrelada à idade. Ela está atrelada a quem Deus quer dar sabedoria. E ele vai argumentar isso. E ele vai pedir para que as pessoas, então, ali, os amigos de Jó, possam dar-lhes ouvido, certo? E ele vai começar a demonstrar aqui os erros dos amigos de Jó e os erros de Jó. E aí no verso 5, verso 11 a 12, ele diz, enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Então ele vai dizer, olha, eu esperei esse tempo todo, mas vocês não conseguiram responder Jó de maneira satisfatória. Vocês não deram uma resposta verdadeira a Jó. Vocês ficaram tentando argumentar, mas em nenhum momento vocês provaram o ponto de vocês. E eu esperei até aqui. Então agora é minha vez. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, certo? E aí Eliú vai mostrar, aqui no verso 14, que ele não vai dar a mesma resposta que os amigos de Jó estavam dando, certo? Ele vai garantir isso a Jó. Olha o que ele diz. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Então, ele já está deixando muito claro. Eu não vou usar os mesmos argumentos dos seus amigos, Jó. Eu vou falar outra coisa. Olha o que ele continua dizendo. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? É como se ele estivesse falando aqui consigo mesmo ou falando com Jó, dizendo, olha, eles falaram em tudo que tinham para dizer e as palavras agora já estão fugindo deles. E então eu devo ficar calado? Devo aguardar? A ideia é que não. É uma pergunta retórica que ele deve falar, sim, se ele tem algo bom a dizer. E ele diz no verso 17, ó, também vou dar minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras. E dentro de mim, o Espírito me impulsiona. Olha, mais uma vez ele mostrando que está dependendo aqui da sabedoria de Deus, do Espírito. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Ele não se aguenta mais, ele precisa falar. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Então, se ele tem algo bom a dizer, se ele está dependendo da sabedoria de Deus, ele está dizendo que, olha, eu não posso ficar calado, eu preciso falar. Isso me lembra muito aquela frase de Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Parece que o entendimento de Eliú era esse. Ele não podia ficar calado diante de tudo aquilo que ele estava vendo errado, que os amigos de Jó estavam falando contra ele, e ele sabia que poderia contribuir com algo bom, algo verdadeiro, que vinha de Deus, que vinha da sabedoria do Espírito, e então ele vai falar, certo? E então, os versos 21 e 22, né, são algo bem interessante. Ele fala que não vai bajular ninguém. A análise dele ali, o que ele vai falar é baseado na verdade. Ele não vai puxar a sardinha para o lado de Jó, ele não vai puxar a sardinha para os lados dos amigos de Jó, de maneira nenhuma. Ele não vai puxar a sardinha para o lado de ninguém. Ele vai ser totalmente imparcial. Por quê? Porque ele teme a Deus. Porque ele teme o Criador. Porque ele confia no Senhor, seu Deus, e ele sabe que Deus é justo e está vendo tudo aquilo que ele está falando. Baseado nisso, é que ele vai trazer ali um juízo verdadeiro, uma análise verdadeira de tudo aquilo que está acontecendo. Tá bom? E então, Eliú começa a repreender a Jó, certo? Ele começa a sua repreensão no
capítulo 33. E ele diz: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo o que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, Eliú já começa com humildade. Dizendo, olha, Jó, aquilo que eu vou falar para você parte de um coração sincero, parte de um coração íntegro. Eu não vou aqui torcer a verdade, eu não vou torcer a justiça para favorecer ninguém. Parte de um coração que realmente quer ajudar, e essa é a intenção de Eliú. Muito diferente aqui, a gente já vê, né? Porque os amigos de Jó estavam derrubando Jó, estavam criticando ainda mais, ao invés de consolar, ao invés de trazer ajuda. Os amigos de Jó estavam mentindo contra ele, estavam zombando dele. Só que Eliú não, ele tem a intenção de ajudar Jó. E nesse mesmo capítulo 33, lá no verso 32, ele fala isso de maneira muito clara. Ele diz, olha, se você tem algo para dizer, ele está falando a Jó aqui, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido. Então, a intenção de Eliú aqui, com o discurso dele, é que Jó seja absolvido, que Jó realmente seja livre de culpa, de qualquer culpa, pelo que ele tenha falado, certo? Então, Eliú, a intenção dele é boa, muito diferente da intenção dos amigos, dos outros amigos de Jó, certo? E aí ele vai falar no verso 6 e 7. Verso 5, primeiro, né? Responda-me, então, se puder, prepare-se para enfrentar. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro, por isso não lhe devo inspirar temor. Olha, percebem como Eliú é muito diferente dos amigos? Ele vem com humildade, ele vai dizer, Jó, eu não sou diferente de você, eu sou uma criatura de Deus. Eu não quero lhe pôr medo aqui. Aquilo que eu vou falar para você não é com base no medo. Não quero que você sinta medo de mim, porque eu também sou feito de barro, que nem você é. Eu sou uma criatura, o Criador está sobre nós. Então, Eliú estava trazendo aquela análise debaixo da supervisão do Criador, debaixo da supervisão daquele que é Senhor, e ele sabe muito bem disso. Por isso que ele teme, por isso que ele vem aqui com humildade, ele vai trazer uma repreensão com base na verdade, muito diferente dos outros três amigos de Jó. Então ele começa aqui, né? Ele dá essa introdução, mostrando com que base ele vai trazer aquilo, né? Ele vem com humildade, ele vem com um coração sincero, ele é uma criatura também, não vem por medo, e aí ele começa a sua repreensão no verso 8, dizendo que ele achava que Jó tinha errado. No verso 8, ele vai dizer o seguinte: Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Ele está dizendo assim, Jó, você disse algo que eu ouvi bem, e isso eu não gostei. Você disse algo que estava ao meu alcance ali, eu ouvi claramente o que você disse, e eu não gostei nada disso. Sabe o que foi que você disse, Jó? Aí ele revela aqui no verso 9. Você disse o seguinte, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Olha aí. Interessante essa acusação que Eliú faz aqui contra Jó. De que Jó tenha dito isso. Jó, eu não gostei. Você foi muito presunçoso, você trouxe uma inocência exagerada sobre você, dizendo que Deus estava procurando te caçar, procurando fazer de você um inimigo, dizendo que Deus estava acorrentando seus pés, te vigiando de perto, não estava te largando nesse sofrimento. E nisso eu não gostei, Jó. Será que Jó disse realmente isso? É a dúvida que pode nos surgir. Porque já que os outros amigos falaram tantas mentiras contra Jó, será que isso aqui não é mais uma mentira? Mas de fato não é. A gente, por exemplo, pode ver lá nos versos 23 a 27 do capítulo 13, que Jó disse algo parecido. Jó disse o seguinte: quantos erros e pecados cometi? Jó perguntando, questionando a Deus. Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo. Tá vendo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Está vendo? Como se ele estivesse dizendo que Deus estava fazendo isso por algo que ele cometeu ali na juventude, né? Acorrentas os meus pés, olha, e vigias todos os meus caminhos.
pondo limites aos meus passos. Entende? Foi isso que ele ouviu. E é claro que ele não repete, né, exatamente como Jó fala, mas é algo bem similar, o conteúdo é o mesmo aqui. Então Eliú não estava mentindo, ele realmente ouviu isso de Jó, e isso soou muito ruim aos ouvidos de Eliú. Isso fez Eliú ficar indignado, porque a ideia que Eliú achava de Jó, o erro de Jó, basicamente foram duas coisas, certo? Resumir, né? O erro de Jó para Eliú, basicamente foram dois. Primeiro, é que Eliú entendia que Jó estava errado em seu protesto de inocência e em acusar a Deus de ser seu inimigo, certo? Então, é como se Eliú estivesse dizendo, você está superestimando, né, como eu já falei, a você mesmo, e você está subestimando Deus nessa acusação toda, Jó. Quem é você no jogo do bicho? Mais ou menos isso que Eliú está tentando dizer. No seu protesto, Jó, você está desafiando a Deus, exigindo a Deus uma resposta, exigindo a Deus que se explique, que mostre ali os seus critérios de avaliação, que mostre como foi que ele lhe pesou na balança para que você estivesse sofrendo dessa forma. Mas, Jó, você não tem razão em exigir isso de Deus. Sabe por quê, Jó? Aí ele vai dar a explicação dele. Por que que Jó não tinha razão de exigir isso de Deus e por que que ninguém tem razão de exigir isso de Deus? Exigir a Deus, Deus, me explica, Deus, por que estou passando por tudo isso? Deus, me mostra o que foi que você fez, como o Senhor avaliou as questões e chegou a essa conclusão. Era mais ou menos isso que Jó estava pedindo. E ele está dizendo, você não tem razão de pedir isso a Deus e ninguém tem. Sabe por quê, Jó? Aí ele vai dizer no verso 12 e 13, mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens. Entende? O ponto de Eliú é o seguinte, Deus é soberano, ele é maior do que o homem, ele é maior do que tudo. Então, quem somos nós para exigir algo de Deus? Quem somos nós para exigir que Deus apresente a sua agenda, o seu cronograma, as suas anotações, aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, como ele age, as suas justificativas, os seus parâmetros? Quem somos nós para exigir isso de Deus? É isso que Eliú está falando. Deus é maior, Deus é grandioso, Deus é o ser maior de todo o universo, o ser mais poderoso, o ser que domina sobre tudo e sobre todos. Quem somos nós, réis mortais, para pedir essa explicação para Deus? Para se queixar de Deus, de que ele não responde, de que ele não fala aos homens? É essa a queixa de Jó. Deus me responde, Deus, por que tu não falas? Deus, por que tu não me explicas? Por que não me mostras onde errei? É isso que Jó estava clamando. E ele está dizendo, por que você se queixa a Deus de que ele não responde aos homens? Por que, Jó? Deus não é obrigado a se justificar. Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Se não fosse assim, ele não seria Deus. Deus não é obrigado a se justificar em suas ações. Imagine aí, irmãos, você que também aqui foi convidado por algum amigo, algum familiar, algum parente que está aqui nessa noite vendo essa live. Imagine aí um cachorro chegando ao seu dono e questionando ao seu dono o seguinte: por que que a gente não foi passear hoje? Quais são as suas explicações para isso? E aí o dono não explica, e então o cachorro considera o dono um inimigo por conta disso. Soa absurdo, não é? Sabe por que soa absurdo? Porque o cachorro é inferior aos homens. O cachorro, ele não tem a dignidade que os homens têm. O cachorro não tem a sabedoria que os homens têm. O cachorro não tem o valor que os homens têm, né? Apesar disso soar feio na sociedade que a gente vive, mas essa é a pura verdade. Os animais não têm o valor que os homens têm. Os animais não são feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o que dá valor aos homens. E já pensou um animal chegar ao seu dono e questionar ele a esse ponto e considerá-lo inimigo porque ele não dá as respostas? Isso é absurdo. Da mesma forma como isso é absurdo, nós, criaturas feitas de barro, moldadas por um Deus que é santo e todo-poderoso e justo e que tem o controle de tudo em suas mãos, que é infinitamente mais sábio, que é infinitamente mais poderoso e digno, nós cobrarmos de Deus a explicação de por que estamos passando por certo sofrimento na vida. Não faz sentido.
Isso é um absurdo. E o ponto de Eliú é exatamente esse. Deus é maior do que os homens. Portanto, ele não precisa responder a essas queixas, a esses questionamentos, a essas exigências. Entendem? Irmãos, se Eliú parasse aqui, já seria algo muito grandioso. Já seria algo muito diferente do que os amigos de Jó tinham falado até aqui. Percebem? Como já seria algo que complementa muita coisa. Porque, percebam, Eliú, ele não está acusando Jó aqui de ter pecado, como os outros fizeram, né? Para tentar encaixar ali a teologia deles, teologia da prosperidade. O justo persevera, o justo prospera e o ímpio sofre. Os amigos tentavam encaixar ali a sua teologia, acusando Jó de ser um mercenário, acusando Jó de ser um ladrão de viúvas, de órfãos e outras coisas. Mas Eliú não está acusando Jó de pecado nenhum aqui. Nesse sentido, né, de ter pecado e por isso está recebendo esse castigo. Eliú não está acusando. Eliú está querendo mostrar que o sofrimento de Jó tinha algo a mais por trás. E Eliú está dizendo o seguinte, que mesmo, Jó, que você seja inocente desses pecados que você diz que é, ainda assim você não tem o direito de questionar, exigindo de Deus respostas para saber o motivo do seu sofrimento. Essa é a primeira contribuição de Eliú aqui. E é a primeira lição que a gente precisa entender. A lição de que nós não podemos e nem precisamos e nem devemos cobrar de Deus explicações do nosso sofrimento. A gente viu isso, né, no final do sermão passado, de que muitas vezes a gente não precisa conhecer todos os fatores que envolvem o nosso sofrimento. A gente precisa só depender de Deus nesse sofrimento e saber que Ele está conosco nesse sofrimento. É isso, isso basta, isso nos refrigera, isso nos conforta, isso nos consola. E então Eliú, ele muda aqui o modo de Jó. Ele quer mudar o modo de Jó ver a sua própria vida. E ele tenta explicar o que está acontecendo nesse sofrimento todo de Jó. Né? Em primeiro lugar, ele diz, Jó, você não tem o direito de exigir as explicações, mas eu vou te dar aqui uma explicação. Eu vou te mostrar que mesmo que você se queixe de que Deus não fala, de que Deus está calado, Deus não te responde, Deus não mostra o teu pecado, eu vou te dizer que na realidade Deus fala assim com os homens e Deus está falando contigo agora. Deus fala conosco. E ele fala de duas maneiras, basicamente. Certo? É o que Eliú vai mostrar aqui no verso, a partir do verso 14. Certo? É como se Eliú estivesse dizendo, olha, Jó, Deus ele não tem a obrigação de prestar contas nenhuma dos seus atos, daquilo que ele faz com você, mas ainda assim, ele usa de linguagens para se comunicar com os homens. E ele vai falar aqui de dois modos que Deus usa para se comunicar conosco, para nos fazer entender certas coisas e nos fazer conhecê-lo ainda melhor. Que linguagens são essas? Olha o verso 14, certo? Pois a verdade é que Deus fala. Você está se queixando aí que Deus não fala, você está se queixando que Deus está calado, mas eu digo a você que a verdade é que Deus fala sim. E ele fala de duas maneiras, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba. Então, mesmo que você não perceba, não significa que Deus não fala. Ele fala, ora de um modo, ora de outro. Que modos são esses? Verso 15, o primeiro modo é o seguinte. Jó, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então, o que Eliú está querendo dizer aqui? Eliú está mostrando que uma primeira maneira como Deus fala conosco, como Deus utiliza a linguagem para nos falar, é a linguagem da sua palavra. Ele se expressa. E aqui, mais especificamente, ele está falando de sonhos e visão. Sonhos e visões. Que naquela época era a maneira como Deus utilizava para expressar a sua palavra, muitas vezes, àquele povo. A escritura ainda não estava completamente registrada, finalizada. E hoje Deus continua falando conosco através disso. Mas ele vai usar outros meios
Ele continua falando conosco através da sua palavra. Só que agora ele vai utilizar outros meios, ele vai utilizar a sua palavra sagrada, as sagradas escrituras, que ele deixou registrado e preservado para nós. Mas qual é o ponto de Eliú aqui, antes de nós entrarmos aqui no segundo modo que Deus fala, né? Eliú parece acreditar, e a gente vai ver isso aqui pelo segundo modo que Deus fala, parece acreditar que até mesmo aquelas pessoas mais justas desse mundo são pessoas que têm impurezas. Impurezas de orgulho, principalmente. É como se fossem copos, uma caneca cheia de água, água cristalina, uma caneca bem limpa, mas uma caneca que não é feita. Cheia de água cristalina, só que lá embaixo tem algumas impurezas. Lá embaixo é como se tivesse ali sedimentado uma areiazinha, umas impurezas. E acontece que quando você vê o copo paradinho, você não consegue ver direito as impurezas, porque elas estão no fundo do copo. E então, se esse copo ele é batido, se alguém bate um pouquinho nesse copo e ele se mexe, essas impurezas vão sair lá de baixo e vão mais próximos da superfície. E a gente consegue enxergar melhor essas impurezas. O que são essas batidinhas no copo? São justamente os sofrimentos que a gente passa na vida. Então, a ideia de Eliú aqui é que mesmo os mais justos, eles têm impurezas. Mesmo aquelas pessoas corretas, que procuram se desviar do mal, como Jó, tinha impurezas. E Jó tinha impurezas que durante o sofrimento estavam se aflorando mais. Como, por exemplo, esses momentos de questionar e de exigir uma resposta de Deus, de considerar Deus o seu inimigo, como nesses momentos em que ele está superestimando a sua inocência, a sua injustiça, e então subestimando Deus. Nesses momentos, Jó está aflorando um orgulho que estava escondido e que todos nós temos. Só que no momento do sofrimento, as impurezas são vistas mais facilmente. E Eliú vai dizer que Deus ele vai lidar com isso, ele vai nos advertir em relação a isso, em relação a esse pecado do orgulho que muitas vezes está escondido, ele vai nos advertir de duas maneiras. Uma, ele vai mostrar lá, né, através de sonhos e visões, através da sua palavra. Que naquela época Deus falava de uma maneira mais direta. As pessoas, né, de uma maneira em que ele chegava em sonhos, visões e até mesmo aparecia ao povo ali. Só que hoje Deus faz isso de maneira diferente, ele usa a sua palavra escrita, ele usa a mensagem pregada da palavra de Deus, ele usa os aconselhamentos baseados na Bíblia, para que a gente coloque a palavra dele em nosso coração e não peque contra ele. Só que existe uma outra maneira que Deus vai usar para nos abrir os olhos, para que essas impurezas sejam purificadas, para que Deus nos alerte, nos advirta contra esse orgulho que está em nós. Sabe que outra maneira é essa? É através da linguagem do sofrimento. E é isso que Eliú vai dizer no verso 19. Olha o que ele vai dizer no verso 19. Ou o homem, né, a outra maneira de Deus fazer isso, advertir o homem, falar ao homem, ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos que não se viam agora aparecem. Olha o que Eliú está querendo nos mostrar aqui. Eliú está querendo mostrar que Deus também usa o sofrimento para se comunicar. Usa o sofrimento como uma linguagem para nos ensinar verdades. Para nos ensinar verdades a respeito de nós, que somos pequenos e frágeis, e ensinar verdades a respeito dele, que é grande, poderoso e justo e santo. E ele usa esse sofrimento muitas vezes para nos purificar, tirar essas impurezas que estão ali sedimentadas naquele copo e ninguém consegue ver. E o sofrimento aflora. Deus vai utilizar o sofrimento. Deus vai utilizar o sofrimento como linguagem para ir nos purificando. O que Eliú está querendo dizer é o seguinte: quando uma pessoa começa a sofrer dor em sua vida, a gente não pode concluir de cara, como os amigos de Jó fizeram, e julgar aquela pessoa precipitadamente e dizer, está em pecado. Está sofrendo porque fez isso e aquilo, está em pecado. Não, não, Jó. Muitas vezes o que Deus está fazendo é purificando, é te advertindo, é te exortando para tentar tirar esse sedimento de orgulho,
para purificar você, e cada vez que você é mais purificado, e cada vez que você é mais limpo disso, melhor você vai enxergar quem ele é. Entende, Jó? É isso que Deus faz. Ele usa esses dois caminhos. Eliú está apresentando aqui que o propósito de Deus em utilizar o sofrimento não é de castigar Jó, mas é de salvar Jó. Salvar Jó de seu orgulho, salvar Jó de suas impurezas e fazer com que cada vez mais que Jó vá se aproximando dessa salvação, ele vá contemplando melhor quem é o seu Deus. Porque percebam, cada vez que a gente se enxerga melhor em nosso devido lugar, a gente vai ter uma visão melhor também de quem Deus é. E o contrário acontece. Cada vez que a gente tem uma visão melhor de quem Deus é, melhor a gente vai enxergar quem nós somos. Lembro muito da visão de Isaías, que enxergou Deus Santo, Altíssimo, exaltado sobre o seu trono. E quando ele olhou para si, ele disse: estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Entendem? Cada vez que a gente tem uma noção maior de quem Deus é, melhor a gente vai entender quem nós somos. Porque a diferença vai ser gigantesca. O Deus que é santo e nós que somos pecadores, miseráveis. Mas o contrário também pode ser verdade. À medida que vamos sendo purificados desse orgulho que pode nos atingir e atingir a qualquer um, os nossos olhos vão sendo abertos para enxergar melhor a nossa pequenez e enxergar melhor a grandeza de Deus. É esse o ponto aqui de Eliú, argumentando em favor do sofrimento, que Deus está utilizando como uma linguagem para nos ensinar, para se comunicar, para falar aos homens. Vamos ver outra passagem que colabora com isso aqui. Isaac, eu ainda não me convenci. Pois vamos ver o capítulo 36, né? A gente vai dar um salto aí. Não tem como a gente expor aqui verso por verso. Vamos dar um salto aí para o capítulo 36. E vamos ver aqui que Eliú, mais alguma coisa que colabora aqui para o entendimento de que Eliú pensava diferente dos outros amigos de Jó. Ele entendia que poderia existir uma outra classe de pessoas, né? Na mente dos três amigos de Jó, só existiam duas classes de pessoas: o justo, que prospera, e o ímpio, que sofre. Mas na mente de Eliú, também existe o justo, que sofre, o justo que é afligido, certo? Olha o que ele diz aqui no verso 6 do capítulo 36, tá bom? Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Né? Vamos ler o verso 5 para saber de quem ele está falando aqui. Né? Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Ele está falando de Deus. E ele fala o seguinte de Deus, que Deus não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Espera aí. Olha o contraste que ele está fazendo aqui, né? Deus não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Por que não fazer o contraste entre ímpio e justo? Que é o contraste que os amigos de Jó estavam fazendo, né? Ímpio e justo. Ímpio sofre, justo prospera. Mas aqui, para esse outro amigo aqui de Jó, né, Eliú, ele está falando o quê? Ele faz um contraste entre ímpio e aflitos. Então, parece que esses aflitos aqui que ele está dizendo são os justos. Olha o verso 7. O verso 7 mostra que é exatamente isso. Não tira os seus olhos do justo. Deus não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e os exalta para sempre. Então, os aflitos do verso 6 são os justos do verso 7. Então, peraí. De cara, a gente já vê que Eliú pensa diferente. Porque ele está aqui concebendo que pode existir um justo que é afligido, um justo que é aflito, um justo que sofre. Certo? Mas, Isaac, o verso 7 está dizendo que Deus não tira os olhos desse justo. Travou aqui? Travou? A minha imagem travou aqui. Está funcionando direitinho aí? Alguém me dá um feedback? Vocês estão ouvindo legal? Vendo legal? Ah, tá ok, né? Beleza, porque então travou só a minha imagem aqui mesmo. Beleza, beleza, show, show. Então vamos continuar aqui. Então, se a gente ler só o verso 7, pode ser que a gente fique com dúvida aqui
e acha, então peraí, Eliú está entendendo a mesma coisa que os amigos de Jó, porque ele está dizendo aqui, olha, Deus não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Que negócio é esse? Então aqui ele está falando a mesma coisa, teologia da prosperidade, dizendo que ele exalta o justo sempre, para sempre. Mas olha o verso 8, meus amigos. Olha o verso 8. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, quem são esses homens aqui que ele está falando? Os justos. Os justos. Mas, se os homens, os justos, forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Percebem? O que é que Eliú está querendo mostrar aqui? Eliú está querendo mostrar que o justo pode ser atormentado, que o justo pode passar por tormentos, por aflições, ele pode ser afligido, ele pode passar por sofrimento, certo? Então, o que ele está mostrando aqui é que Deus faz ouvir, né? Eu quero que você destaque aí, olhe bem essa frasezinha, essa expressãozinha que ele coloca no verso 10. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Concentrem-se nisso aí. Concentrem nisso daí. Porque essa aqui é a contribuição fundamental de Eliú para o sofrimento e para a compreensão desse sofrimento. O que ele está dizendo é o seguinte: sim, o justo pode sofrer. E às vezes ele fica preso em tormentas, ele fica preso em grilhões, ele fica preso em correntes, e ele suporta essa aflição. O que Deus está fazendo pelo justo, por aqueles que têm um sedimento de orgulho e maldade em suas vidas, mas que basicamente são pessoas que procuram ser corretas, como era Jó. O que é que ele está fazendo? Deus ele está fazendo ouvir. Deus está fazendo com que eles ouçam. Deus está abrindo os ouvidos para instruí-los, para que eles conheçam o restante dos seus pecados, para que eles entendam a sua verdadeira condição e então possam conhecer a Deus mais de perto. Entendem o que Eliú está dizendo aqui? Que Deus está usando esse sofrimento para que as pessoas possam ouvir, para que eles possam ouvir as suas e serem corrigidos, perceberem o seu pecado muitas vezes e entenderem quem Deus é. É isso. E o verso 15 é maravilhoso. O verso 15 é o destaque aqui do capítulo 36. Deixa isso muito claro. Olha o verso 15. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Ou também pode ser traduzido aqui, por meio do sofrimento. Opa, Isaac, peraí, você está dizendo o quê? Eliú está dizendo o seguinte: mas aos que sofrem, e a gente já viu nesse contexto aqui que ele está falando do sofrimento do justo, da aflição do justo. E ele está dizendo o seguinte: mas aos que sofrem, Deus os livra em meio ou por meio do sofrimento. Agora não entendi, foi nada. Como é que o sofrimento pode livrar alguém de alguma coisa? É exatamente esse o ponto de Eliú. O sofrimento é aquilo que Deus usa para nos livrar muitas vezes de nós mesmos e nos fazermos conhecer melhor a Deus. Nos livrar muitas vezes do nosso pecado, nos purificar muitas vezes do nosso orgulho, para nos fazer enxergar melhor quem é Deus e a sua soberania e o seu poder. E é assim que ele nos livra, é assim que ele nos salva por meio do sofrimento. E no final do verso 15, ele ainda diz o seguinte: em sua aflição, ele lhes fala. Ou, pode ser traduzido também, ele lhes fala por sua aflição. E é o que eu estou querendo mostrar aqui, que o ponto de Eliú é: o sofrimento é uma linguagem que Deus utiliza para nos falar, para nos comunicar, para se comunicar a nós, para nos ensinar, para mostrar e revelar ainda mais quem Ele é. Os justos sofrem e eles são libertados por meio justamente da sua aflição.
E o fato de Jó estar passando por essa aflição prolongada é porque ele precisava ser libertado de algumas coisas. É porque ele precisava conhecer ainda mais quem era o seu Deus. Como é isso? Como é isso? Deus os faz ouvir através do sofrimento. Deus abre os nossos ouvidos. E aqui eu lembro muito do Salmo 119, 71. O salmista lá vai dizer o seguinte: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Olha que palavra maravilhosa do salmista. Foi-me bom ter sido afligido. Por que, que o salmista está dizendo que foi bom para ele passar por sofrimento? Foi bom para ele passar por aflição. Sabe por quê? Porque diante do sofrimento, por meio do sofrimento, ele aprendeu mais dos estatutos de Deus. E é assim que Deus age. Lutero vai dizer que, em meio a toda a perseguição que ele sofreu, né, em meio a tudo que ele viveu ali, sendo perseguido pelo papado, os ataques contra ele, foi nesse período que ele pôde se tornar um ótimo doutor em teologia. Porque foi exatamente nesse período que ele conheceu ainda mais o Senhor, o seu Deus. E é assim que o sofrimento age na vida dos servos do Senhor. E essa é a teologia de Eliú aqui. Irmãos, e eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, qual de vocês que tem vivido o suficiente nessa vida para ter passado por sofrimento em algum momento da sua vida, que não diria exatamente isso? Eu tenho descoberto mais sobre Deus, mais sobre a sua bondade soberana, mais sobre a sua graça, mais sobre a sua sabedoria, mais sobre a sua preciosidade, mais sobre o meu pecado, mais sobre a minha pequenez, mais sobre a minha limitação. Quem nessa vida que não tenha passado, que tenha passado por sofrimento, pode falar assim: eu acredito que todos os servos do Senhor que tenham passado por sofrimento nessa vida podem atestar isso. Foi o momento em que eu mais conheci ao Senhor e mais reconheci o meu pecado, a minha limitação. Quem não poderia dizer isso? Lembro muito da Natália sempre dizendo isso para mim, que os sofrimentos da vida dela foram os momentos em que ela mais se aproximou de Deus e mais ouviu Deus falar, porque é assim que Deus age. Ele usa o sofrimento como linguagem e ele se comunica conosco. Ele usa o sofrimento como linguagem para que muitas vezes a gente veja a podridão do nosso pecado e contemple a sua santidade e sejamos purificados. Essa é a ideia de Deus. À medida que a gente sofre junto com as pessoas, a gente pode contemplar isso também, conhecer mais a Deus. À medida que a gente está no hospital, vendo gente sofrendo, à medida que a gente está no IML, num funeral, ou numa pandemia, a gente pode falar mais de Deus e conhecer mais da sua soberania. Então, eu acho que a mensagem básica de Eliú para nós e para Jó é que Jó está errado em chegar na face de Deus e criticá-lo de certa forma, de exigir certas respostas que não cabem, que Deus não precisa nos dar. Jó está errado em continuar a dizer: eu não estou em pecado, não estou em pecado, não estou em pecado, e falar isso de maneira exagerada, ao ponto de subestimar o seu pecado, superestimar a sua justiça, subestimar a Deus. Eliú tem uma outra coisa com a qual contribuir. Deus ama você, Jó. Ele não é o teu inimigo. Na realidade, o que ele está fazendo, além de trazer a sua glória à tona, né? Além de exibir a sua glória por meio do seu sofrimento, como a gente viu no primeiro sermão, que Deus faz isso, mostrando que na vida de Jó, o Senhor era aquilo de mais precioso, calando a boca de Satanás e trazendo a sua glória sobre tudo, mostrando que ele não era pequeno, ao ponto de as pessoas terem um relacionamento com ele só por interesse. Não, Deus é glorioso, Deus é um tesouro precioso na vida de Jó, e ele mostrou isso. Mas ele não está só mostrando isso. Não está só mostrando isso, ele também está purificando profundamente Jó, daquilo que Jó jamais imaginou. E ele está revelando cada vez mais coisas sobre ele mesmo que Jó jamais viu, que Jó jamais poderia ter visto. Então, irmãos, e você que está me assistindo aqui, convidado por alguém, ou que recebeu esse link aí e resolveu
ver o que estava passando. Se Deus se agradar em remover de nós a nossa impureza e utilizar o sofrimento para isso, nós não devemos ter aversão à lixa que ele usa, né? Eu acho que aqui a maioria das pessoas sabe o que é lixa. Aquilo que você faz para ir tirando algumas impurezas e moldando certas superfícies, não é verdade? Às vezes não, o sofrimento que Deus utiliza na nossa vida é como uma lixa que vai nos purificando, que vai nos moldando. E a gente não pode ter aversão à lixa que ele usa. A gente precisa entender que quanto mais ele está utilizando essa lixa, é um privilégio para nós. Porque mais ele está nos moldando e nos purificando à imagem do seu filho. Então, encare o sofrimento dessa forma. Encare o sofrimento como Deus falando a nós, se revelando a nós, nos purificando com a sua lixa para nos tornar mais semelhantes ao seu filho. Encare assim como um privilégio. Portanto, isso deve também nos levar a querer, a buscar ser puros diante de Deus, a buscar viver em santidade diante de Deus, não para nos mostrar, não para nos colocar diante das pessoas como aqueles que são corretos e tal, e tal, e tal. Não, mas fazer isso por causa do próprio Deus, fazer isso para justamente ter prazer no próprio Deus, buscar conhecer mais perto do próprio Deus. E, por fim, eu não poderia finalizar esse sermão sem falar daquele que não tinha orgulho nenhum, daquele que não tinha pecado nenhum em sua vida, daquele que não tinha nenhum motivo humano ou qualquer outro que a gente possa imaginar para, no senso comum, ser alvo do sofrimento. Mas Jesus, esse que sem pecado foi obediente para levar sobre si o propósito de morrer e de sofrer por pecadores. O seu sofrimento tinha o propósito de glorificar o seu Pai, glorificar ao Senhor Deus Pai e nos trazer, pecadores passíveis da morte eterna, pecadores merecedores da ira desse Deus, em reconciliação e amizade, em comunhão a esse Deus. A morte e o sofrimento desse justo Jesus Cristo pavimentam um caminho para que cheguemos a Deus, para sermos reconciliados com o Criador. E diante desse sofrimento que ele levou sobre os seus ombros, diante de o seu próprio Pai o esmagar com sua ira, porque a palavra de Deus vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, a Deus agradou moê-lo, porque ele estava lançando sobre o seu Filho, que foi feito pecado por nós naquela cruz, foi feito pecado pelo seu povo naquela cruz, lançando sobre ele a sua ira. E por isso nós podemos ser restaurados, por isso nós somos salvos, através dessa obra de Jesus tornando maldição em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, é que podemos estar com Deus por toda a eternidade, conhecer esse Deus mais de perto, estar lado a lado com esse Deus. Isso só é possível se os nossos pecados forem pagos. E isso Jesus fez naquela cruz. O seu sofrimento tinha esse propósito. E agora, diante dessa verdade maravilhosa do sofrimento, da morte e da ressurreição, porque ele não foi derrotado por esse sofrimento, por essa morte, mas Deus o Pai o ressuscitou dos mortos e o exaltou sobremaneira acima de qualquer outro nome. O exaltou à sua destra. Exaltado está agora o Filho de Deus nas alturas. E agora nós precisamos responder a essa obra maravilhosa com arrependimento e com fé. A Bíblia clama, o Evangelho clama, o Senhor Jesus clama e chama as pessoas, chama os pecadores a se arrependerem de seus pecados, confessarem o seu orgulho, confessarem como fez Isaías: somos homens de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Precisamos reconhecer isso, nos arrepender, mudar a nossa mente agora ficar pautada pelo que a Escritura fala, e então avançarmos e confiarmos, colocarmos e depositarmos a nossa fé, que é uma confiança, não é só saber que Jesus existe, é uma confiança de que Ele salva, é uma confiança extrema de que as nossas vidas estão nas mãos dEle e unidos a Ele nós podemos ter acesso a Deus Pai. É essa a resposta que precisamos dar para sermos reconciliados com Deus. A linguagem do sofrimento
é a linguagem da cruz de Cristo. A linguagem que nos ensina que antes da glória, o Senhor Jesus sofreu, padeceu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Agora, Ele nos chama a termos uma vida com Ele, renovadas por meio da sua graça. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem para a qual todas as outras histórias da Bíblia, inclusive a de Jó, apontam. Que o Senhor os abençoe e possa realmente fazê-los entender que o sofrimento tem propósitos, assim como teve na vida de Cristo o maior e mais bonito propósito: glorificar a Deus acima de todas as coisas e nos trazer a reconciliação com Ele. Deus abençoe a cada um.